Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Body Mind Fit Podcast. O meu nome é Filipe Simões. E eu sou a Beatriz Jorge. E nós somos especialistas na perda de peso para mulheres. Hoje vamos falar especificamente de o que é que acontece na perda de peso para mulheres com mais de 30 anos. O que é que vai acontecer, o que é que acontece ao teu corpo após os 30 anos, se o teu objetivo é perder peso. Vamos falar de como adaptar o treino e a alimentação nesta situação. Então, o que é que realmente muda na mulher a partir dos 30 anos? Vou começar com a primeira pergunta, que é o que a maioria das pessoas acaba por dizer que sente, que é que o metabolismo fica muito mais lento e que é por isso que não conseguem perder peso. Portanto, o metabolismo fica mais lento, não fica? É assim, meninas, a nível científico, sim, o metabolismo fica mais lento, ok? Estamos a falar cerca de 50 a 100 calorias por dia que o metabolismo desacelera, está bem? É claro que isto depois vai sempre depender da mulher, mas aqui um fator que nós conseguimos encontrar que é muito importante, que é o nível de sedentarismo. Portanto, e aquilo que nós vemos é que, por norma, as mulheres acima dos 30 anos acabam por ficar muito mais sedentárias do que ao que era antes. Portanto, quando vocês dizem, porque o meu corpo já não reage da mesma forma como reagia há 20 anos atrás. Certo, é verdade, ele já não reage da mesma forma, especialmente se depois tu teres sido mãe. Mas aquilo que também nós vemos é que o teu estilo de vida hoje, com mais de 30 anos, é totalmente diferente ao teu estilo de vida quando tinhas 20 e tal. Portanto, hoje, se tu fores a ver, tu mexes-te muito menos, se calhar antes treinavas, agora já não treinas, tens muito mais stress na tua vida, logo tens muito mais, os teus níveis de cortisol, da hormona do stress, estão muito mais elevados, o que acaba por desacelerar aqui a perda de peso, acaba por fazer com que tu acumules mais gordura. Portanto, tudo isto são fatores também que, ok, o teu metabolismo, certo, desacelera, mas 50 a 100 calorias não é assim um impacto gigante como muitas mulheres fazem no parecer. E às vezes eu sinto que isso também acaba por ser aqui uma desculpa. E nós não podemos ir pela parte da desculpa e dizer que, não, é o teu metabolismo e pronto, já não consigo fazer nada e vou cruzar os braços. Não podemos fazer isso, porque existem muitas mulheres de 50, 60 anos que têm resultados incríveis, não é? Portanto, são pessoas que têm mais 20 anos do que vocês, têm mais 30 anos e conseguem estes resultados. Portanto, nós temos que pensar que existe sempre uma mulher em situação pior do que a nossa que consegue estes resultados. Portanto, eu também hei de conseguir. Portanto, e este é o primeiro ponto, que acho que é muito importante, que é nós não vestirmos aqui o papel de vítima e dizer que, não, a partir de agora já não dá, eu já não consigo, ainda por cima depois de seres mãe, é normal, não te preocupes com isso. Não podemos aceitar este tipo de conversa, porque isso é o papel de vítima. E quando nós levamos isso, acaba por ser aqui uma bola de neve, onde nós vamos começando sempre a deixar de cair as coisas, e vamos tirando poder a nós próprios. E não há nada pior do que nós sentimos enfraquecidos, sentimos que não temos poder nem sequer pelo nosso próprio corpo, nem sequer pelo nosso próprio peso, nem sequer conseguimos controlar isso. Isso acaba por ser, acabamos por nos tornar também pessoas mais fracas e não é isso que nós queremos na realidade passar para os nossos filhos. Portanto, resumidamente, o metabolismo sim fica mais lento, certo, mas não é o suficiente para ter um impacto drástico ou negativo ou fazer com que completamente tu cruzes os braços e digas que já não vale a pena. Okay? Portanto, acho que é aqui o mais importante nós temos de falar sobre o metabolismo, desacelerar ou não, é isto. Eu acho que é o ponto principal que nós também dizemos muito às nossas meninas e estamos sempre a reforçar esta ideia. Sem dúvida, sem dúvida. E depois eu também acho que, ou seja, uma das outras grandes mudanças que existe na mulher depois a partir dos 30 é também a nível hormonal, não é? Ou seja, Exato. Uma série de mudanças, quer seja para aumentar, para diminuir, várias hormonas. E eu acho que podemos falar aqui de várias que são assim as principais, que mudam tudo e que muitas vezes dificultam um bocado o processo de perda de peso. Como, por exemplo, o cortisol, o estrogênio, as hormonas da fome, a leptina e a grelina. Que acabam por ser hormonas que, com a mudança dos anos, começam a ficar mais com um metabolismo diferente e, portanto, acabam por influenciar bastante este processo. Como é que cada uma faz? Portanto, não sei se queres falar tu sobre, por exemplo, o cortisol, como é que acaba por influenciar? Sim, o cortisol acaba por ser, por exemplo, nós podemos ver aqui, vocês comparando se calhar quando tinham 20 anos atrás, se calhar não tinham aqui um nível de cortisol tão elevado. Porquê? Porque não estavam numa situação de um padrão tão estressante, não é? Se calhar não tinham filhos, se calhar não tinham tantas contas para pagar, não tinham esta pressão, não tinham uma carreira, se calhar, profissional que fosse mais exigente. Portanto, acaba por ter aqui um nível de cortisol mais baixo, conseguiam dormir melhor. E o que acontece é que quando vocês
especialmente agora, depois também com a maternidade e etc., o sono é logo a primeira coisa a ser afetada. É logo a primeira coisa afetada. E nós sabemos isso, é normal. E o que acontece é que quando o sono é afetado, é no sono que os nossos níveis de cortisol baixam. Portanto, o que acontece? Nós durante o dia, nós estamos a trabalhar, stress do dia-a-dia, miúdos, etc., o nosso cortisol vai sempre aumentando, ok? Que é a nossa hormona do stress, vai sempre aumentando. E depois é no sono onde nós conseguimos reduzir aqui essa hormona. O que acontece? Quando nós não dormimos tanto, essa hormona não consegue reduzir tanto. Portanto, nós vamos iniciar o próximo dia já a meio gás do cortisol. Portanto, vai fazer com que nós tenhamos sempre mais quantidade de cortisol acumulada no nosso corpo. E o que é que isto leva? Leva a uma maior acumulação de gordura, especialmente na nossa zona abdominal. Está bem? Portanto, isto é bastante normal isto acontecer. E é aqui um dos pontos fundamentais, acaba por ser aqui a importância do cortisol, porque vocês antes, se calhar, não tinham níveis de cortisol tão elevados como têm neste momento. Portanto, agora aquilo que vocês têm que fazer é diferente do ponto de vista de que agora têm que se preocupar mais com esta situação de gerir o stress versus antes. Porque antes, se calhar, vocês não tinham que se preocupar com isto. Era só pensar, vou fazer um déficit calórico e pronto, não tínhamos que pensar nestas Exatamente, coisas todas. vou treinar um bocadinho, como mais umas saladas e está tudo bem, pronto. Mas agora temos outro fator, agora temos outro estilo de vida, temos outras responsabilidades. Então nós temos que arranjar aqui estratégias que funcionem melhor do que antes, porque antes vocês não precisavam dessas estratégias, agora nós necessitamos. Gestão de stress, formas de arranjar formas para aliviar o stress, é muito importante, técnicas para dormir melhor, coisas que nós antes nem sequer nos preocupávamos com isso, e hoje é muito importante se nós queremos ter os mesmos resultados que tínhamos antes. Sem dúvida, sem dúvida. E depois, por exemplo, também a nível de estrogênio, não é? Uma hormona feminina, que acaba por diminuir. E o que é que isso leva? Isso leva a um aumento, por exemplo, da retenção de líquidos, uma sensação de inchaço maior, mesmo comendo bem. Ou seja, isso pode acontecer mesmo que a pessoa tenha todos os cuidados imagináveis com a comida e com o treino e tudo mais. Isso pode realmente acontecer, não é? Portanto, lá está, é um dos outros resultados que essas mudanças hormonais acaba por ter. Sem dúvida. E também, por exemplo, a nível da insulina e da resistência à insulina. Portanto, existe uma maior probabilidade de ganharmos essa resistência, que também vem associada aos hábitos que vamos tendo, não é? Ou seja, aquilo que estavas a falar da pessoa acima de uma certa idade começar a, se calhar, a fazer menos exercício, a comer mais, os horários é que faz as refeições e tudo mais. E, portanto, essa resistência à insulina, não é? Faz com que também haja uma probabilidade maior de acumularmos mais gordura e, portanto, por consequência, esse aumento de peso também mais fácil. Se calhar é melhor também, importante explicar às meninas o que é resistência. Sim, exatamente, o que é a resistência à insulina, o que é que afeta, qual é que é o problema disso. Pronto, imagina, portanto a insulina é aquilo que é libertado, não é? Quando, imagina, vocês têm açúcar no sangue, comem, ficam com açúcar no sangue e depois o açúcar tem que entrar nas casinhas certas, nas células, nos tecidos e tudo mais. Portanto a insulina vem para dar a mensagem de género, olha, abram as portas que o açúcar tem que entrar e sair do sangue. O que acontece é que quando essa insulina não é produzida na quantidade certa ou não recebem a mensagem da mesma forma, o açúcar acaba por ficar mais vezes acumulado no sangue e não dentro dos sítios onde tem que estar. E ficando com mais açúcar no sangue, acumulamos mais gordura mais facilmente, né? Porque o excesso de açúcar também se acumula sob a forma de gordura. Pronto, e isso por si só acaba por também leva, afetar bastante e também leva a que vocês depois sintam também mais cravings, mais vontades de comer doces, portanto, isto tudo acaba por ser maior aqui risco de ter diabetes, portanto acaba por ser aqui um dos fatores principais neste assunto. Sem dúvida. Pronto, e depois eu acho que, só para finalizar aqui a nível das hormonas, é voltar a falar sobre as hormonas da fome e da saciedade, que também vão mudando ao longo do tempo. Da grelina e da leptina, não é? Exato, porque está tudo relacionado, está relacionado com o stress que se calhar vem da vida que temos a partir de uma certa altura, não é? Com muitas responsabilidades, mais stress, existe esta desregulação também a nível da leptina e da grelina, que são as hormonas da fome e da saciedade, e se essas hormonas estão desreguladas, nós sentimos mais fome, menos saciedade, o que consequentemente provoca essa dificuldade na perda de peso. Exatamente. Pronto, e para além destas mudanças que já tivemos a falar, eu acho que uma das coisas que também acontece muito é o facto da mulher começar a ter menos tempo para si, para dedicar ao exercício, a uma alimentação saudável, o que provoca mais sedentarismo, né? Também devido à vida toda, não é? Ao trabalho, aos filhos, à família, às responsabilidades que existem, e isso
leva à maior dificuldade acima de uma certa idade neste processo. Sim, aqui é muito importante, é porque aquilo que nós estivemos a falar até aqui era a parte mais fisiológica, não é? Mas isto tudo depois também acaba por haver aqui este problema de, neste momento, o que acontece muitas vezes nas mulheres é que elas acabam de, já não são tanta prioridade para elas próprias. Portanto, a prioridade acaba por ser a casa, acaba por ser as relações, acaba por ser os filhos, portanto, acaba por ser o seio familiar, a carreira, e acabam por se esquecer um pouco de cuidar delas mesmas. Enquanto sabemos que, se vocês cuidarem de vocês mesmas, meninas, vocês conseguem dar mais de vocês no trabalho, na família, os vossos filhos, portanto, conseguem dar mais disso. E o que acontece muitas vezes nesta altura é que a vida acontece tanta coisa, acelera tanto e de repente, ok, de repente já estou aqui e já tenho um filho e de repente já tenho uma casa, tenho isto, tenho a carreira e tenho o trabalho, etc. E a pessoa acaba por se desligar e esquecer dela própria. E portanto já não cuida tanto de si. E isto tem muito a ver com a falta também de gerir não só prioridades, portanto é aquilo, a pessoa deixa de ser uma prioridade para ela própria, e acaba por ser também aqui a parte de não conseguir gerir bem a agenda e gerir bem o seu tempo. Depois aparece muitas vezes também a desculpa de que, para além do metabolismo, é eu não tenho tempo. Meninas, vocês não têm tempo simplesmente porque, número um, as prioridades às vezes não são vocês, portanto vocês não conseguem colocar às vezes como prioridade em relação a outras situações, logo aí as outras situações acabam por ocupar mais tempo, ok? E depois o segundo ponto é falta de gestão, falta de saber criar métodos para gerir melhor o vosso tempo, está bem? Depois também vem aqui com muitos mitos, com muitas ideias de que um treino efetivo tem de ser de 1 hora, ou que uma alimentação saudável demora muito tempo a cozinhar, demora muito tempo a fazer, ou que eu tenho que fazer uma refeição diferente para mim e para os meus filhos. Portanto, depois vem esta situação destes mitos todos que faz com que cria esta barreira entre a pessoa de facto tomar uma decisão ou não, tomar esta mudança, não é? Mais atrito para realmente mudar. Exatamente. Portanto, é aqui acaba por ser aqui um dos impactos principais que esta mudança dos 30 acaba por fazer. Não é? Sim. Ok, meninas, agora vamos falar de como adaptar o treino depois dos 30, está bem? Se o vosso objetivo é perda de peso. Foco principal, ok? Nesta situação tem que ser o treino de força, ok? Porquê? Não só que vos vai ajudar a perder mais gordura a longo prazo, mas também é muito importante vocês saberem que acima dos 30, a partir dos 30 anos, vocês acabam por perder mais massa muscular, está bem? Especialmente depois aos 40 acaba por ser ainda maior e depois quando chega à menopausa ainda maior, está bem? Portanto, acontece uma coisa que é a sarcopénia, que é a perda de massa muscular, e o nosso corpo é muito inteligente, ele é muito, ok, use it or lose it. Portanto, se eu não o uso, eu vou dispensá-lo. Se nós não usamos a nossa massa muscular, nós vamos dispensá-lo, ok? E usar a massa muscular acaba por ser o fundamental aqui para nós prevenirmos esta perda de massa magra, portanto, de músculo, está bem? Porque depois, a partir daí, já sabemos que vem a flacidez. E o que impede a flacidez é o treino de força, é o aumento de massa muscular. Portanto, aqui o que é que eu recomendo? 2, 3 vezes, 4 vezes por semana treino de força, está bem? 30, 45 minutos, não precisamos despender muito tempo. O importante é ter intensidade nos treinos, ok? Não ter muita distração, tá bem? Evitem, pois, muito o telemóvel, o scrolling, etc. Optem por tentar progredir nas cargas, tornarem-se mais fortes, ok? E não optarem por aqueles exercícios muito levezinhos, com os pesos, as caneleiras, os elásticos, meninas. Esqueçam isso, ok? Utilizem pesos mais fortes, desafiantes. O objetivo é vocês tornarem-se mais fortes, mais resilientes semana após semana, ok? Se eu a semana passada eu fiz 10 kg, 15 repetições, na semana seguinte eu vou tentar 15 kg, ok? Nem que eu tenha diminuído um bocadinho as repetições, mas o objetivo é sempre tentando ir desafiando e não fazer sempre a mesma coisa, ok? Quando eu digo sempre a mesma coisa é sempre fazer 10 kg, 15 repetições, 10, 15, 10, 15, 10, 15. Vocês têm que ir progredindo carga, isso é muito importante, está bem? Porque é que é mais importante a massa muscular? Porquê? Porque mais músculo vai fazer com que vocês acabem por ter aqui um gasto calórico maior no vosso dia. Portanto, eu estar aqui simplesmente com, vamos imaginar,
a falar com vocês, gasto 200 calorias, mas se eu tiver mais 5 kg ou 10 kg de massa muscular, eu já gasto 250 calorias. Portanto, só de existir. Porquê? Porque a massa muscular é bastante cara para o nosso corpo. É cara para o nosso corpo. Exige muita energia para manter. Exatamente, ele vai trabalhar muito para manter essa massa muscular, portanto ele vai queimar mais calorias. E é isso que nós queremos, é isso que vai acelerar o vosso metabolismo e não desacelerar. Portanto, se ao início vocês estavam a falar que tinham um metabolismo que ele ia desacelerando, se isto acelera o vosso metabolismo, É isto que vocês querem. é isto que nós temos que fazer, ok, meninas? Exatamente, depois que tipos de exercícios? Pronto, do treino de força, movimentos compostos, agachamentos, peso morto, remadas, flexões, portanto, tudo isto acaba por ser movimentos mais complexos, que mexem com o corpo todo, acabam por ser os melhores exercícios numa fase inicial, ok? Depois, quando começam a progredir na vossa carreira de treino, e aí começam a reparar mais coisas mais detalhadas, por exemplo, quero construir ali um bocadinho mais da parte da frente da coxa, ou quero construir aqui um bocadinho mais da parte de cima do glúteo, etc. Pronto, aí já podemos ir para exercícios mais específicos. Mas se és iniciante e estamos neste início de carreira, a nível do treino de força, opta por movimentos simples. Agachamentos, pesos mortos, hip thrust, movimentos onde tu consigas progredir nas cargas. Isso é que é o mais importante numa fase inicial. Depois, mais para a frente, é que podes te preocupar com coisas mais específicas. Mas, ao início, estes movimentos são os principais, está bem? Ok. E então, por exemplo, dirias, porque depois também nós ouvimos muito isso, né? Que eu quero queimar calorias, então vou fazer cardio até não parar. Dirias que neste sentido, ou seja, pelo menos nesta fase, isso não é o que faz mais sentido? Ou os dois juntos? Ou como é que... O ideal, eu acho que aqui o problema está em que as pessoas acham que o cardio é a melhor forma para nós emagrecermos, ou como a única forma para nós emagrecermos. A verdade é que o cardio não deve ser visto dessa forma. Certo, dos exercícios que nós vemos, o cardio comparado ao treino de força queima mais calorias, queima. Mas se nós formos treinar para queimar calorias, acaba por ser um erro, porque nós queimamos muito poucas calorias no nosso dia-a-dia para treinar. Portanto, estamos a falar que a diferença se calhar são 100, 200 calorias, mas no vosso dia-a-dia equivale a 5% das calorias que vocês gastam. Portanto, não é esse o objetivo do cardio. O cardio é simplesmente para vocês aumentarem aqui a vossa capacidade cardiovascular, para vocês deixarem de se sentir cansadas quando sobem umas escadas, para vocês terem mais fôlego quando estão a correr atrás do vosso filho. Portanto, serve exatamente para isso, meninas. Não serve para vocês irem para lá e matarem-se e suarem mais para queimar mais calorias, porque se for por aí, vocês comem um chocolate e já acumularam as calorias todas. Quer dizer, não optem muito por aí. Não compensa desse aspecto, está bem? Portanto, aqui acaba por ser o erro mais comum é as mulheres focarem-se especificamente no cardio para perder peso, está bem? Esqueçam isso, está bem, meninas? Treino de força. Se quiserem, podem completar com cardio, caminhar na passadeira ou umas aulas de grupo, aquilo que vocês gostam. Isso está tudo bem e acho que é ótimo para se manterem também ativas. E acho que isso é perfeito, ok? Aliás, muitas meninas do programa vêm com aulas de grupo e aquilo que nós fazemos é definirmos mesmo um calendário para elas à semana de onde introduzir o treino de força, onde introduzir as aulas de grupo. Para quê? Para também gerir aqui o rendimento de cada uma delas. Portanto, e devem incluir isso, porque tem uma componente também boa a nível que baixa o cortisol, que nós já falámos aqui, e acabam por se sentir também muito mais também que pertencem a um grupo, têm uma comunidade, e isso também é muito importante para manter isto a longo prazo. Mas o treino de força acaba por ser aqui o foco principal se vocês de facto querem perder peso, ok? Depois passamos aqui para a parte do sono, que é o mais importante. Nós já fizemos um podcast apenas dedicado aqui ao sono. Creio que seja o episódio anterior a este, portanto o episódio 14, não, o 15. 15, acho que é o 15, exatamente. Se vocês pesquisarem sono, vai aparecer. E, portanto, ora aí está. O que é que acontece? O cortisol está mais elevado, com o sono vai fazer com que nós baixemos aqui o cortisol, a hormona do stress, que é que faz com que nós acumulemos mais gordura na barriga. Portanto, quanto menos essa hormona estiver alta, mais vai facilitar neste processo, mais nós recuperamos a nível muscular. E depois tem outro efeito, que é, se eu durmo mal, o que é que vai acontecer? Eu vou andar mais cansada ao longo do dia. Se eu ando mais cansado ao longo do dia, eu vou me mexer menos. Exato. E se eu me mexo menos, eu queimo menos calorias. Exato.
eu torno-me mais sedentária. Portanto, depois entra aqui às vezes também um processo de bola de neve, que é, muitas mulheres não, eu não vou treinar porque estou cansada. Não, é o contrário. É exatamente o contrário. Tu tens de treinar para deixar de te sentir cansada. Não é o contrário. Não é, não, eu agora não vou treinar porque eu estou cansada. Não, é o contrário. Não é? E é isso que as pessoas têm que entender, porque muitas das meninas chegam ao pé de nós e dizem eu sinto-me sempre cansada, e etc, sinto-me sempre cansada. Começam a introduzir o treino, começam a introduzir uma boa alimentação, já têm energia para tudo. Porque o cansaço, né, muitas das vezes não vem propriamente do esforço físico, né? Não Exatamente. pode ser muitas vezes, lá está, do nível de cortisol muito elevado, que traz muita sensação de cansaço. Exatamente. Então, com o exercício acaba por baixar e ajudar nesse aspecto. Exatamente. E acho que também, também estavas a dizer, porque durante o sono é quando nós fazemos a recuperação, não é? E se nós queremos, por exemplo, aumentar o nosso metabolismo através do aumento da massa muscular, nós temos de ter uma recuperação boa, porque é durante o sono que, principalmente, nós conseguimos construir mais músculo, então uma coisa depois leva à outra. Perfeito, exatamente, é isso. Boa. Então, meninas, já fizemos aqui os ajustes então no treino, já vos expliquei a importância. Agora falta a parte também da alimentação. Quais é que são aqui os ajustes mais importantes que as meninas devem ter atenção depois dos 30, se o objetivo é perder peso? Boa. Então, para começar, pronto, se o objetivo é perder peso, tem que haver o déficit calórico. Mas o que eu acho que acontece muitas vezes é criarem sempre um déficit demasiado extremo, demasiado bruto, não é? Ou seja, comem muito poucas calorias. E a verdade é que isso depois faz o efeito oposto. Em vez de conseguirem perder o peso, o corpo tem que tentar sobreviver a esse déficit, que é muito elevado. E então vai entrar ali em modo reserva, ele vai tentar acumular o máximo possível, não é? Porque ele está a receber muito pouca energia e tem que sobreviver. E então eu acho que o ponto principal aqui é fazermos um déficit adaptado, ou seja, um déficit sustentável, uma coisa que seja adequada àquela pessoa, que provoca perda de peso, mas que não seja em demasia ao ponto de não lhe dar os nutrientes que ela precisa, ao ponto de tornar o metabolismo ainda mais lento, ao ponto da pessoa estar constantemente com fome e a sentir uma privação gigante. Portanto, eu acho que isso é o inicial. Criar um déficit calórico sustentável, bom, adaptado àquela pessoa. Não ser assim muito agressivo, não é? De todo. Porque isso, lá está, isso é uma coisa que a pessoa se cá consegue durante 2 semanas. É isso, é. E depois é engraçado, porque eu vejo muitas meninas que chegam até nós e que dizem exatamente isso, que é que depois chega a esta altura e decidem fazer tipo, agora vou cortar os hidratos todos, agora vou fazer a dieta dos 3 passos, agora vou fazer só Herbalife, agora vou fazer, pronto, e começam a fazer estas restrições todas tão drásticas que ao início se calhar vem ali um bocado de perda de peso, mas depois passado um tempo já vai, porque acaba a motivação, reparam que não conseguem fazer isto para o resto da vida e depois voltam a ganhar novamente o peso. E portanto, aqui a parte de criar aqui um déficit calórico sustentável é o mais importante nesta fase também, concordo plenamente. Eu diria que um bom déficit é ali entre as 200 a 500 calorias, ou seja, retirarmos essa quantidade por dia provoca um bom déficit, uma boa perda saudável e sustentável, que conseguem manter ao longo do tempo. Exato. Mas para isso as meninas precisam de saber quantas calorias estão a gastar e, portanto, se vocês quiserem saber isso, meninas, basta enviarem-me uma mensagem no meu perfil do Instagram com a palavra calculadora, que nós automaticamente enviamos um quiz gratuito para vocês saberem quantas calorias é que vocês gastam e quantas é que vocês têm que saber para colocar em perda de peso. Boa, sem dúvida. Depois eu acho que outro ponto muito importante é a parte da proteína, porque de tudo o que também já tivemos a falar, né? Que a proteína acaba por ser muito importante para construir músculo e quanto mais músculo tens, mais consegues gastar, o metabolismo é mais rápido e, portanto, a alimentação tem que ajudar nesse sentido, né? Até porque treino de força, etc. Ou seja, tudo isto precisa da ajuda da alimentação. E, portanto, aqui eu acho que o importante é aumentarmos a proteína na nossa alimentação, fazermos ali entre 1,6 a 2 gramas por cada quilo de peso, porque isso vai nos ajudar a sentir-nos mais saciadas, vai nos ajudar a conseguir construir músculo, evita que haja flacidez, não é? Que quando há uma perda de peso e não há aumento de massa muscular, ou pelo menos manutenção, provoca, porque temos essa flacidez, e portanto eu acho que isso é muito importante. E proteína podemos ir buscar uma série de fontes, carne, pescado, ovos, laticínios, meninas, proteínas vegetais também. Sim, aqui pronto, quando nós dizemos portanto 1,6 a 2 gramas por quilo de peso corporal, vocês basicamente pegam neste número que nós demos, entre 1,6 a 2, como vocês entenderem. Nós gostamos especialmente de colocar em 1,8, que vai ser ali um meio termo
Depois vamos jogando consoante aquilo que, se a pessoa sente que precisa estar com mais fome ou não, portanto, isto depois são coisas que nós fazemos individualmente para cada menina do programa. Mas, portanto, é vocês pegarem nisso, fazerem vezes o vosso peso corporal, isso vai-vos dar o número total de gramas de proteína que vocês têm que ingerir por dia, ok? Relembrar que 100 gramas de peito de frango não equivale a 100 gramas de proteína. Okay? Isto é um erro também muito comum que vocês fazem, tá bem? Um peito de frango é capaz de ter para aí 20 gramas de proteína, tá bem? Portanto, uma coisa é um alimento proteico, outra coisa é proteína mesmo em si, tá bem? Portanto, depois é importante vocês fazerem estes cálculos para saberem, de facto, a quantidade de proteína que vocês estão a comer ao longo do dia, tá bem? E ainda só referir que é diferente vocês fazerem 100 gramas de peito de frango grelhado ou 100 gramas de peito de frango cru, por exemplo. Vai ser sempre diferente. Portanto, tenham sempre atenção a isso. Boa. Depois, eu acho que também, pegando na parte dos hidratos de carbono e das gorduras, né, que é o que falta, aqui é fazermos uma boa gestão, ou seja, é não eliminarmos por completo, porque hidratos de carbono nós precisamos, é a nossa principal fonte de energia. Claro que faz sentido optarmos por hidratos de carbono mais complexos. Quando eu digo mais complexo, existem dois tipos. Temos os complexos e os de absorção mais rápida, tipo açúcares, mel, coisas que vão ser absorvidas mais rapidamente. E estes açúcares e de absorção mais rápida vão ter um impacto maior no que toca à resistência à insulina, que já vimos que é uma coisa que com a idade também começa a piorar um bocadinho. E, portanto, optarmos por hidratos de absorção mais lenta, mais complexos, como cereais integrais, arroz, batata, massa, aveia com mais fibra e tudo mais, vai nos ajudar nesse sentido. E no que toca às gorduras, portanto, mantê-las, não é? Obviamente nós não podemos eliminar, até porque influencia muito o nosso sistema hormonal, tem um impacto muito, muito grande, mas optarmos por gorduras boas, são as gorduras que nós falamos, como por exemplo a gordura do azeite, do salmão, do abacate, das sementes, do abacate, ok? Tentarmos evitar outras gorduras mais que não são as tão boas, como por exemplo as da manteiga, margarina e coisas do género. Mais processadas, não é? Mais processadas, sim. Exato. São as chamadas saturadas. São aquelas que entopem mais as nossas veias. Os folhados e etc. Isso também é essas... E essa parte eu também estava a dizer dos hidratos de carbono. Entra aqui uma parte onde... que é... Meninas, acontece muito vocês fazerem estas dietas low carb, cetogénica e etc. O que impacto é que isto vai ter? Reparem só nesta bola de neve, que é... Os hidratos servem para vos dar energia, okay? Não só energia física, está bem, no vosso músculo, mas também energia a nível mental. O que acontece? Quando vocês cortam completamente isso, vocês sentem-se com muito menos energia, não só física, mas mental. E o que é que vai acontecer quando vocês se sentem com menos energia? Vocês mexem-se menos ao longo do dia. Se mexem-se menos ao longo do dia, vocês queimam menos calorias. Se queimam menos calorias, o vosso metabolismo desacelera. E isso tudo também depois tem impacto com o sono, que é, quanto menos hidratos têm, também vai influenciar o vosso sono. Portanto, vocês vão dormir pior, aumenta o cortisol. Estão a entender aqui que há esta bola de neve que acontece. Portanto, vocês retiram completamente os hidratos. Vocês até perdem peso rapidamente, numa fase inicial. Mas, maioritariamente, não é gordura, é água, está bem? Porque 1 grama de hidratos, não me recordo essencialmente quantas gramas de água é que retém. Não me recordo exatamente, mas os hidratos acabam por fazer com que vocês retenham mais água no vosso corpo. Se vocês não comem hidratos, a água sai e vocês perdem peso rapidamente. Mas o que acontece? Os vossos níveis também de energia também diminuem. Vocês não dormem tão bem, o vosso cortisol sobe. E, portanto, depois vocês não conseguem sustentar isto a longo prazo. Portanto, estão a ver aqui a importância que os hidratos têm em manter e que vocês têm que ter em manter os hidratos na vossa alimentação. É fundamental. Ok? Sim. Depois eu acho que também, porque isto acaba por ser um hábito que nós vamos ganhando, que é os fins de semana termos sempre momentos de convívio e almoços e jantares. Exato. E isso pode não afetar, mas também pode afetar muito, não é? E a verdade é que eu acho que aqui a ideia é tentar ter atenção a isso, de forma a que esses momentos não afetem todos os resultados que nós estamos a tentar alcançar ao longo da semana, porque acaba por haver muitos exageros, não é? E depois achamos que o problema é da idade e do metabolismo. Exato. Mas às vezes pode ser porque ao fim de semana comemos tudo e mais alguma coisa, sem gerirmos as porções, sem gerirmos o tipo de comida, não é? E então... E depois é outra coisa, por exemplo, a partir dos 30,
o tipo de convívios que nós temos acaba por ser tipos de convívios diferentes do que aquilo que tínhamos quando estávamos com os 20. Exatamente. Quando estávamos com os 20, os nossos convívios era beber um bocado e depois ir dançar, ir mexer, estar em pé, ir de um lado para o outro e etc. Gastar. Exato. Quando nós estamos nos 30, os tipos de convívios que nós fazemos É à mesa. é jantares à mesa, ok? Para depois ir para o sofá, é ir para uma esplanada ou ir para um restaurante à tarde e depois ficamos lá. Portanto, acaba por ser tudo à volta de comida e sedentarismo e ficarmos quietos, não é? Portanto, isso acaba a ser que é uma das grandes diferenças que nós vemos no tipo de convívios que há de pessoas com mais de 30 anos e pessoas com menos de 30 anos. Exato. E isso é giro, porque, ou seja, no fundo aí o problema não foi a idade da pessoa, não é? Não. Também tem a ver com o movimento que ela tem, não é? Com os hábitos. Exatamente, é pensar o dessa tipo de forma, convívios. sem dúvida. E, portanto, eu acho que aqui é só lembrarmos que esses momentos vão existir, mas também é uma questão de fazermos boas escolhas e procurar o equilíbrio e garantir que ao fim de semana não acabamos com tudo aquilo que tivemos a fazer ao longo da semana. Por exemplo, agora um exemplo prático. Ainda hoje vou ter um lanche com uns amigos em casa de um deles. Já estamos a falar de levar croissants e etc. E vamos ficar lá. Enquanto se calhar há uns anos atrás era, ok, olha, vamos aos karts, por exemplo. Ou vamos fazer outro tipo de atividades. Portanto, ou vamos dar um passeio ali junto ao mar, ou etc. Portanto, o tipo de convívios também acaba por mudar, não é? Portanto, isso é fundamental também nós termos atenção a isso e optar também por atividades que requerem mais movimento, não é? E não tanto só aquela de ir para o café ou ir para um restaurante e ficar depois lá sentado na esplanada. Sem dúvida. Ok, meninas, já percorremos aqui o que é que nós devemos adaptar a nível do treino, o que é que nós devemos adaptar a nível da alimentação, identificar aqui as mudanças que acontecem e agora queria falar também um pouco a nível de estes hábitos para o sucesso e em termos de mentalidade, está bem? É importante vocês perceberem que, ok, aquilo que eu fazia com 20 anos já não funciona neste momento. Isto está tudo bem, ok? Não é simplesmente eu dizer, isto já não funciona, cruzo os braços e desisto para a vida e deixo andar, ok? Porque o que acontece é, vocês neste momento estão com 30, estão com 40, mas se vocês deixarem-se prolongar nesta situação, vocês já não estão contentes com a situação que têm e deixam-se prolongar mais nesta situação, quando chegarem aos 45, aos 50, aos 55, aí vocês pensam, eu devia ter feito alguma coisa. E o sentimento de arrependimento é péssimo, porque o tempo é a única coisa que nós não conseguimos reaver. O tempo é a única coisa que nós não conseguimos reaver. E, portanto, esse sentimento vai trazer depois uma amargura a nível pessoal. Portanto, meninas, a mudança tem que acontecer hoje. Ok, eu não consigo fazer como eu fazia há 20 anos atrás, não tenho o tempo que tenho, mas eu tenho outras ferramentas. Eu tenho que utilizar essas ferramentas. Eu tenho que saber métodos que me ajudam a levar a isso, ok? Eu não tenho que fazer dietas malucas de restringir Não, porque vocês não vão conseguir fazer isso a longo prazo, está bem? Portanto, peguem naquilo que vocês estão a pensar e que vocês querem fazer e pensem, ok, eu consigo fazer isto para o resto da minha vida? Sim, ok, excelente, eu vou fazer. Eu consigo, isto agora eu consigo fazer isto aqui durante 2, 3 meses e depois já não dá mais, então não é sustentável. Então esqueçam isso, então não vale a pena. Porquê? Porque isso só vai trazer consequências negativas, não só para o vosso metabolismo, porque vai desacelerar, mas também para o vosso mindset, porque vocês vão ficar cada vez mais frustradas, mais cansadas de experimentar mais uma coisa, mais outra, e depois traz aquele sentimento de que a culpa é vossa, que, não, eu é que nunca consigo, o meu metabolismo é muito lento. Nada resulta comigo. E isto são sentimentos muito perigosos de se ter, porque são sentimentos de conformismo, são sentimentos de que vocês não conseguem mudar as coisas. Se eu pensar que eu nunca vou conseguir mudar, meninas, adivinhem, a probabilidade de eu não mudar é cada vez maior, está bem? Portanto, é muito importante aqui criar hábitos a longo prazo, ok? Segundo ponto, focar em fazer aquilo que tem que ser feito e não ficar à espera de motivação. Motivação vem só ao fim de semana. Esqueçam ou isso. nos feriados. Esqueçam isso. Meninas, a motivação é como vocês estão. Eu estou farto de vos dizer isto, e aliás eu digo isto bastante, que a motivação é como um sentimento, é como vocês estarem tristes, é como estarem contentes, não é? Portanto, e eu não vou estar triste, não vou estar contente sempre. Vai haver flutuações, ok? Mas simplesmente eu tenho é que fazer aquilo que tem que ser feito, porque quanto mais eu fizer aquilo que tem que ser feito, mais vai ganhar o meu hábito da disciplina. E quanto rapidamente aquilo se tornar um hábito,
mais fácil eu vou fazer. Porquê? Porque já está, eu já faço em piloto automático, já não me custa. E o dia em que eu não faço, vou ficar ali a pensar que me está a faltar qualquer coisa. Mas para isso acontecer, eu tenho que fazer mais vezes. E não tenho que ficar só refém da motivação. Porque eu só faço coisas se eu estiver motivado. Meninas, se vocês só fazem as coisas quando estiverem motivadas, vocês não vão fazer nada. Vocês não vão conseguir manter nada. Porque, como devem calcular, eu já treino há quase 10 anos e eu não estou sempre motivado para treinar. Há alturas onde estou mais, há alturas onde estou menos, mas eu faço aquilo que tem que ser feito. Porque eu sei que mais à frente é o que é importante. Eu não treino simplesmente porque estou motivado ou não. Eu treino simplesmente porque eu tenho que fazer aquilo. Eu sei que aquilo é que é o correto. Okay? E eu sei que vocês sabem que é o correto, mas não usem a motivação como um único indicador para saber se vocês vão fazer aquilo ou não. De tudo. Até porque, lá está, e nós também já falámos várias vezes sobre isso, que é, há N outras áreas da vida, da vossa vida neste caso, que vocês aplicam isto que nós estamos a falar, que vocês vão porque têm que ir, vocês fazem porque tem que ser feito, vocês tomam um medicamento porque têm que ficar melhores, vocês vão trabalhar porque têm contas para pagar, têm filhos para sustentar, não é? E então se tentarmos, e obviamente que não é um processo todos os dias fácil, mas a ideia é tentarmos fazer isso que vocês fazem nessas áreas, também nesta área, não é? Ou seja, fazer porque tem que ser feito, fazer porque vocês querem ser uma versão melhor, fazer porque vocês querem a vossa saúde melhor, fazer porque vocês querem mais confiança, mais autoestima. Portanto, é praticar aquilo que vocês já praticam noutras áreas. Vocês conseguem. É só passar para esta área também. Exato. Vocês, certamente, se vocês analisarem, vocês têm muito sucesso noutras áreas da vossa vida. E os métodos que vocês usam é só fazer exatamente os mesmos métodos para isto. É exatamente a mesma coisa. Só que isto requer, depois, aqui algum esforço inicial. Requer aqui algum compromisso extra inicial. E é muitas vezes isso que nós fazemos também nos nossos programas. É dar aqui este compromisso extra inicial à pessoa. Porquê? E utilizar os métodos certos para que ela não desista. Porque se vocês estão a fazer uma dieta extremamente restritiva sozinha, a probabilidade de vocês desistirem é muito elevada. Okay? Não significa que vocês, para esta mudança, vocês não sintam que, não, eu não tenho a força de vontade. Não, vocês têm força de vontade. Se vocês fizeram uma dieta restritiva e conseguiram aguentar durante mais do que uma semana, vocês têm força de vontade. Vocês têm força de vontade. Agora, o método que estão a utilizar é que não são os métodos corretos. Não é? O compromisso que vocês têm com vocês mesmos neste momento, se calhar, não é muito grande. Por isso é que vocês necessitam de um acompanhamento, nestes casos, para conseguirem encaminhar-vos para o sítio, para vos dar a mão e dizer, bora, é por aqui, força, e depois chegar a dada altura, ele soltar a mão e dizer, ok, estás apto e consegues então fazer isto sozinha. Porque esse é que é o nosso objetivo também dos nossos programas. Não é que vocês fiquem connosco para sempre, é que vocês aprendam para fazerem sozinhas, para vocês aprenderem a fazerem isto para o resto da vossa vida, porque sabemos que é isto que vai fazer com que vocês também passem este tipo de ensinamentos para os vossos filhos. E assim quebrar aqui um padrão que acaba por passar de geração em geração. Está bem? Portanto, meninas, é muito importante este processo e focarem-se aqui também para o último ponto, a longo prazo, ok? Focarem-se aqui no pensarem nisto mais à frente, tal e qual como tu estavas a dizer. O objetivo aqui não é apenas perder peso na balança, ok? O objetivo é perder gordura, tá bem? É muito importante, tá bem? Se vocês focam só em perder peso na balança, se vocês depois, há dias onde vocês vão subir à balança e não está como vocês querem, vocês vão desistir, vão se sentir frustradas, não pensem nisso. Usem outras métricas. Como é que vocês estão, como é que vocês se sentem, fotocomparação, perímetros, estou a introduzir novos hábitos, a minha despensa está melhor, tenho cada vez mais legumes, cada vez mais... É tudo isto, todas as minhas rotinas de treino estão cada vez melhores, estou a puxar mais carga, portanto, focarem-se aqui a longo prazo e não utilizarem só a métrica da balança, também é fundamental. Sem dúvida. E eu acho que, ou seja, para a longo prazo, não é? É sempre pensarem, a melhor dieta é aquela ou o melhor treino é aquele que se adapta a vocês. Esta dieta é boa para mim, eu consigo fazê-la tendo em conta o meu dia-a-dia, eu gosto daquilo que eu estou a comer. Sim, boa, é a minha dieta, vou ter resultados a longo prazo. O treino adapta-se à minha vida, eu consigo fazer isto, eu consigo introduzir isto no meu dia-a-dia, ou estou sempre a falhar e estou sempre, não é? Sim, boa, então, next. É um objetivo a longo prazo. E, portanto, tem sempre que ser este pensamento, porque se for algo que nós não conseguimos introduzir na nossa vida, como é que vai ser possível nós continuarmos, não é? Porque a nossa vida não vai mudar. Eu não vou parar de ter filhos, eu não vou parar de ter aquele trabalho, eu não vou, não é? Então...
tem que ser esta nova mudança, este hábito, a encaixar naquilo que nós já temos aqui bem definido. E eu acho que é a única forma de funcionar a longo prazo. Sem dúvida, sem dúvida. Meninas, muito obrigado por estarem desse lado. Espero que tenha acrescentado valor a este podcast. Se gostaram, já sabem, é só deixar aqui uma review positiva e partilhem também este podcast com mais mulheres para espalhar aqui a mensagem e na esperança de conseguirmos ajudar a mudar mais vidas. Muito obrigado, até ao próximo episódio.